Baixa aí, Nene. Olá, boa noite. Vamos dar continuidade à nossa aula sobre os níveis de tratamento de esgoto. Bem, nós já falamos do tratamento preliminar, que eram grades, peneiras e desarenador. A gente já falou do nível primário, que são os decantadores primários, do processo de sedimentação dos sólidos sedimentáveis presentes no esgoto. A gente já falou do nível secundário, que consiste basicamente em tratamento biológico. A gente falou de várias tecnologias, incluindo lagoas de estabilização, lodos ativados, filtros biológicos e wetlands. E agora a gente vai falar do nível terciário e avançado. Né? O nível terciário, ele é basicamente físico-químico, tá bom? Então, vamos ver quais tecnologias a gente tem presente. Só um minutinho. Aqui, né? Nível terciário ou avançado. Tem livros que vai considerar o nível terciário diferente do avançado e tem livro que vai considerar os dois parecidos ou igual, tá? Mas o que vocês têm que ter em mente? Que o nível terciário, ele visa remover alguns poluentes específicos. Em teoria, os sólidos, a matéria orgânica já foi removida lá nos tratamentos primário e secundário, tá? Aqui no terciário, eu quero remover aquilo que está, digamos, talvez dissolvido, posso dizer que está solubilizado na água, como, por exemplo, patógenos, nutrientes, né, dando ênfase em fósforo e no nitrogênio, metais pesados, né, que algumas indústrias, no seu processo produtivo, né, na indústria de alimentos não, mas outras indústrias, como, por exemplo, de tecidos, né, de couro, elas produzem metais pesados. Temos também as substâncias orgânicas tóxicas, né, como os hidrocarbonetos e também os pesticidas e outros, tá? Então, esses tipos de poluentes que têm tamanhos menores, pesos moleculares menores, eles precisam de um tratamento avançado, perfeito? Então, vamos falar um pouquinho dos processos físico-químicos mais utilizados nesse nível de tratamento. Eu vou começar dando ênfase para os tratamentos químicos, então vou falar de coagulação, neutralização, precipitação e desinfecção. O que seria a coagulação? A coagulação ela também é muito utilizada no tratamento de água, tá? O que é esse processo? É o seguinte, aqui nessa imagem, ó, volta, tá vendo aqui? No esgoto, né, nas águas residuárias, até mesmo nas águas de corpos hídricos, podem existir algumas substâncias de tamanho menor, que talvez a gente chame elas aqui de coloidais, né, substâncias coloidais, que elas são pequenas e têm às vezes até uma carga, que impedem que essas partículas se agrupem naturalmente. Então, elas estão estáveis quimicamente, elas não se ligam quimicamente com outras partículas. O que isso causa? Isso causa que essas partículas vão ficar dispersas na água residuária, né, no efluente, e naturalmente elas não podem sedimentar, não podem ser removidas, por exemplo, por um processo de sedimentação. Então, o que fazemos? Nós utilizamos um produto químico, né, um coagulante, que ele, quando adicionado na água, né, por meio de uma mistura, ele vai fazer com que esses coloides que estavam estáveis quimicamente deixem de ficar estáveis quimicamente, para que então eles possam se agrupar, eles possam se juntar. Então, eles geralmente, depois desse processo de coagulação, essas impurezas, elas podem se agrupar, formar flocos, tá? Então, aí, após essa formação de flocos, esses flocos vão ganhar tamanho, densidade, né? Vão ganhar massa. Isso vai fazer com que eles tenham
um peso, uma densidade maior que a água e possam, então, ao final, se sedimentar ao fundo, tá? Então, nós vamos dizer que a gente tem uma etapa de coagulação, que é onde eu insiro um produto químico coagulante, que vai fazer com que essas partículas, essas impurezas, possam se ligar quimicamente. Depois nós vamos ter uma etapa de floculação, onde eu vou adicionar uma mistura para que aumente a chance de contato entre essas partículas e elas possam se agregar, possam formar flocos. Nós chamamos essa etapa de floculação. E após a floculação, eu coloco o quê? Um decantador, né? Que é um tanque grande, onde as partículas que formaram flocos, ganharam tamanho e massa, vão sedimentar. Perfeito? Então, ó, naturalmente, sem esses coagulantes químicos, essas partículas não se sedimentariam. Então, esse processo, né, é o que eu chamo de coagulação. Então, ao adicionar esse produto químico, né, que vai promover essa desestabilização química e que as partículas possam se atrair, se juntar, ele precisa ser, esse coagulante precisa ser misturado, homogeneizado. Então, geralmente, eu preciso de uma unidade que promova uma agitação, né, que promova essa mistura. Nós temos como coagulantes os mais comuns, o sulfato de alumínio e o cloreto férrico, que são utilizados tanto em ETAs, tratamento de água, como em ETS, tratamento de esgoto ou efluentes, né? E eles são comumente mais difundidos. Eles também podem ser utilizados para precipitar nutrientes, como por exemplo o fósforo. Posso usar o sulfato de alumínio para formar um precipitado onde tenha o fósforo que eu quero remover, beleza? Aqui uma imagem, ó. Aqui, ó, as partículas coloidais são essas pequenininhas, que não as naturais da água, do esgoto. E esse grandão é o coagulante. Então, o coagulante, ele pode promover um arraste, né, desses coloides. Ele pode também, ele é mais pesado, ele vai sedimentando, e à medida que ele vai sedimentando, ele vai se juntando com outros impurezas. E aí eles formam esses flocos, né, esses agregados que já desestabilizados, ou seja, eles se juntaram e agora estão prontos para sedimentar ao fundo do tanque. Então, como eu disse, precisa de uma unidade que misture esse coagulante. Nós podemos ter unidades hidráulicas, né, ou seja, naturalmente, né, por um processo aqui de convergência da água num canal mais estreito, com declividade no fundo, como a calha Parshall. Isso vai fazer com que a água que está entrando perca energia, né, e promova o ressalto hidráulico. Esse ressalto hidráulico é um turbilhonamento que vai promover essa mistura que eu preciso. Então, processos hidráulicos, né, pela própria hidráulica do canal, né, do rio, da ET aqui que eu planejei, ele vai conseguir promover essa mistura. Tem também o vertedor Parshall, que é bem parecido uma cachoeira, né, que eu promovo aqui a mistura, e o coagulante ele é adicionado bem em cima aqui antes de ocorrer esse revolvimento, tá, esse ressalto que é esse revolvimento da água, essa mistura. E posso ter também unidades mecânicas, né, por meio de turbinas, uso de energia elétrica para homogeneizar esse coagulante. Como eu já tinha adiantado, a floculação é após a coagulação. Então, após eu ter adicionado o coagulante, né, naquela mistura rápida, agora eu vou passar para um floculador, ou seja, é um local, pode ser mecânico ou hidráulico, em que eu vou ter uma mistura lenta da água. Então, a água vai ter um gradiente de velocidade bem mais baixo, somente o suficiente para aumentar a chance de contato entre as partículas, para que elas possam se agrupar mais facilmente, tá? Por isso que chama floculador. E aí, aqui, é que os flocos vão ganhar densidade, vão aumentar de tamanho. Aqui uma imagem de um floculador hidráulico, né, do tipo chicanas, onde eu tenho um canal com paredes paralelas, né, pode ser no sentido horizontal ou no sentido vertical, como vocês podem ver aqui na figura abaixo. Essas paredes fazem com que a água, ó, faça um caminho aqui, um vai e vem. Com esse vai e vem é o suficiente para ela ter a velocidade, a grande velocidade que ela precisa. E aí, geralmente, aqui no floculador eu trabalho com um tempo maior de mistura, geralmente de 20 a 30 minutos, que é tempo suficiente para que esse
flocos cresçam, tá? E posso também trabalhar com unidades mecânicas. A desvantagem dessas unidades mecânicas é que elas gastam energia elétrica, você tem um custo maior de manutenção, né? Então, aqui eu tenho paletas rotativas, eu tenho um eixo com paletas grandes aqui, como vocês podem ver. E posso ter turbinas comuns, né? Que são esses agitadores mecânicos, ou seja, eu preciso de uma bomba, né, com energia elétrica. Geralmente, nas estações de tratamento, como eu disse, quando eu faço coagulação, eu preciso saber qual a dosagem ideal de coagulante que eu vou utilizar e também qual o pH ideal da água para receber esse coagulante. Então, geralmente, eu faço alguns ensaios em escala de bancada, né? Então, eu tenho um equipamento que tem várias turbinazinhas bem pequenininhas, em que eu consigo programar e simular tanto o tempo de mistura quanto a rotação, né? Então, eu consigo simular a mistura rápida numa maior rotação e consigo simular a mistura lenta com a menor rotação. E aí, aqui eu consigo, então, simular toda a etapa do processo de coagulação e floculação. Então, ó, inicialmente, aqui vocês podem ver nessa primeiro jarrinho, o efluente, a água residuária que turva, em que todas essas impurezas, esses colóides que eu quero remover, estão dispersos, né, na água, todo homogeneizado. Eles são tão pequenininhos que eles não sedimentam nunca. Então, aí, na mistura rápida, eu adiciono o coagulante. Aí, essa mistura rápida, ela tem um tempo bem curtinho, tipo 5 segundos de mistura rápida. Aí, depois, eu ponho o equipamento para rodar com a menor rotação em mistura lenta, que aí simula o floculador. Então, ele vai misturar bem devagarzinho, que é para formar os flocos. Olha aqui na imagem 2, ó, eu já vejo os floquinhos formados. Então, aí, quando esse floco está totalmente formado, eu desligo o equipamento e deixo, né, a água paradinha ali. E então, esses flocos vão sedimentar, simulando o que ocorreria dentro do decantador. Perfeito? Bem, tudo isso que eu falei, coagulação, floculação, ela pode ter... o objetivo é formar esses flocos para que eles sedimentem, tá? E aí, eu posso trabalhar também, até de uma forma, digamos, avançada, com a adsorção desses impurezas, desses poluentes, em um carvão que eu chamo de ativado. Você fala, mas qual é a diferença de um carvão que eu asso no meu churrasco com esse carvão ativado? A diferença é que esse carvão ativado passou por um processo de ativação, que pode ser físico, né, por meio do calor, ou pode ser um processo químico de ativação. Isso só significa o seguinte, que dentro aqui, né, a gente pode até ver a imagem, dentro do carvão, esse processo de ativação vai fazer com que ele crie vários poros, aumentar a porosidade dentro desse carvão. Então, aqui dentro, ó, você vai formar microporos, que são bem pequenininhos, escalas, né, microscópicas, e macroporos, que são os poros grandões, e os médios, poros médios. Como isso aqui é um carvão, que a minha ideia é que as impurezas fiquem absorvidas dentro dele, quanto maior a área interna dele, mais substâncias ele vai poder absorver. Então, ó, ele consegue absorver substâncias grandes que ficam retidas no macroporo, substâncias médias no mesoporo e até mesmo substâncias muito pequenininhas que estão dissolvidas que ficam retidas no microporo. Então, quando eu utilizo esse tipo de tecnologia, eu quero absorver micropoluentes. Então, por exemplo, eu quero remover metais pesados, ou eu quero remover uma toxina, ou eu quero remover um pesticida que está dissolvido na água e que tem um tamanho muito, muito pequenininho. Eu poderia, se eu conseguir um carvão de boa qualidade que tenha muitos microporos, poderia conseguir remover parte desse poluente, tá? Esses carvões podem ser feitos de material vegetal, de material até animal. Tem gente que aproveita ossos para fazer. Tem estudos que fazem esses carvões até de vegetais também, tá? Mas ele não... Tipo, eu poderia pegar o carvão que eu acho churrasco e se eu passar por um processo de ativação, eu teria, sim, esse carvão ativado, tá? Aqui a gente vai ter, então, esses carvões ativados de dois tipos. O granular,
que é aqui, ó, como vocês podem ver aqui na imagem, ele é maiorzinho, tipo, maior que um grão de areia, né? E posso ter ele em pó pulverizado, que aí ele é muito fininho. Como eu uso o granular, como ele é um material granular grande, né? Ele pode ser utilizado como meio de suporte dentro de filtros. Então, eu posso colocar ele dentro do filtro. Então, aqui eu estou até vendo uma imagem ó, de filtros industriais com carvão granular. E também esses filtros que a gente utiliza no ambiente doméstico, né, na nossa casa, esses filtros que a gente compra, geralmente eles têm carvão, né, granular dentro deles, tá? Então, o granular pode ser colocado dentro do filtro. Já o em pó, ele tem que ser misturado na água. Então, ó, tá vendo aqui um tanque com carvão que a água tá preta? É porque ele vai ficar dissolvido na água. Aí você fala, puta pariu, mas como é que eu removo esse carvão depois que ficou todo misturado na água? Você vai remover esse carvão em pó por meio do processo de coagulação, floculação que eu acabei de falar. Então, você vai adicionar um coagulante, esse carvão vai virar um floquinho e vai sedimentar depois lá no fundo. Então, ó, aqui até coloquei uma curiosidade, porque hoje em dia você consegue comprar esse carvão em pó para clarear dentes, né? Olha só como que fica, né? Os dentes utilizando ele, fica tudo preto. Então, tem várias utilidades. Você consegue comprar até cápsula de carvão ativado. Tipo, se você está com uma intoxicação alimentar, ele poderia ajudar a eliminar o que está te intoxicando, absorver o que está te intoxicando dentro do seu organismo. Então, tem até como você beber essas pastilhas de carvão. É uma coisa de louco, né? Então, por isso que o custo dessa tecnologia não é dos mais viáveis. Então, geralmente, nem toda estação de tratamento de efluentes vai ter esse tipo de tecnologia. Isso vai depender muito depois do que eu vou fazer com esse esgoto tratado, certo? Ou de onde eu vou lançar esse esgoto tratado. Se eu quero, por exemplo, reaproveitar essa água residuária em outras atividades, eu posso fazer usar dessas tecnologias mais avançadas. E aí, né, uma tecnologia química que é a neutralização, né? Se vocês forem reparar, algumas águas residuárias, dependendo da indústria, ela pode apresentar um valor de pH indevido, né? Principalmente se for para eu lançar depois esse água residuária no rio. Por quê? Porque o pH, se for um pH muito baixo ou um pH muito alto, geralmente ele confere corrosidade, né, a esse elemento. Então, uma água ácida, uma água muito alcalina, poderia ser um problema, tá? Afetar a vida, né, no ambiente. E até mesmo corroer tubulações, né, causar uns sérios problemas ali. Então, geralmente, antes de lançar, de dar uma destinação para esse efluente tratado, eu tenho que deixar o pH dele em torno mais próximo possível da neutralidade, tá? E geralmente eu posso fazer essa correção do pH ou antes do processo biológico, porque é um efluente ácido. Efluente ácido mataria todas as bactérias lá do processo biológico. Então, eu teria que fazer uma neutralização para não matar as bactérias. Ou se eu for lançar ele no corpo hídrico e ele tiver com pH também desregulado, eu teria que corrigir antes de lançar isso no corpo hídrico, que é o rio, né? O controle de pH, né? Ele também é muito interessante porque, a depender do valor de pH, eu também consigo precipitar, remover alguns metais pesados e outros elementos. Mas, enfim, agora eu falo melhor disso. Aqui eu só queria relembrar para vocês os valores de pH, né? A escala do pH. O pH, ele vai de 0 a 14. Só. Esses são os valores de pH. Um pH 0 é extremamente ácido e um pH 14 é extremamente alcalino, tá? Muito básico. Ambos são o quê? Corrosivos, tá? Então, quando o pH está muito baixo, ele tem maior concentração de H+, e quando ele está muito alto, ele tem maior concentração de hidróxidos, tá? Então, em um pH 14
a concentração de H+ seria 0 e a de hidróxido seria 100%. E no pH 0, a concentração de H+ seria 100% e de hidróxido seria 0, tá? Então, só para vocês terem uma ideia. Aqui eu gosto muito disso daqui, porque ele mostra o que é que a gente conhece que tem esses pHs. Por exemplo, o pH 0 é tão ácido que seria, por exemplo, o ácido de uma bateria, né, de uma pilha, por exemplo. O pH 1 também é muito ácido, que é o ácido, é o pH, por exemplo, do ácido estomacal, né, que é utilizado para digerir a comida. O pH 2 é o ácido do limão, o 3 do vinagre, o 4 do tomate, ou seja, ainda é ácido, 5 do café, o 6 do leite e o 7, que seria o neutro, né? O neutro, o ponto do neutro em cima, seria a água. Então, na natureza, claro que isso pode mudar de região para região, mas em teoria a água, ela tem esse valor neutro. Quanto mais pura a água, mais próximo de 7 vai ser o seu pH. O sangue tem um pH de 8, já vai subindo, né? Vai chegando mais perto aqui do alcalino. Aqui, baking soda, não sei se é iogurte, não sei, não lembro o que é. O 10 seria aqueles sorrisal, sal de fruta, saleno, que é utilizado para tirar a acidez do estômago, né? O 11 seria a amônia, uma solução de amônia. O 12, o sabão. O 13, acho que é aqueles produtos de limpeza, né? O 14 seria uma limpeza, o blend, que acho que é a soda, tá? pH 13 é soda. Tenho quase certeza que é. E o 14 seria uma limpeza a seco, tipo essas que eu utilizo para limpar o sofá, etc. Então, são geralmente muito alcalinos. Geralmente, detergentes, sabões, eles são mais alcalinos, porque quanto mais alcalino, mais eles conseguem remover material orgânico, né, das superfícies. Enfim, então, o que eu quero aqui para o esgoto, para o efluente? Um pH em torno do neutro, né? Entre 6 e 8, entre 5 e 9 no máximo, tá? Então, eu quero o esgoto nessa faixa aqui. Se, por exemplo, o esgoto tem um pH de 2, eu vou ter que fazer o que para ele chegar em 7? Eu quero aumentar, né? Ele está em 2, eu quero aumentar. Então, para aumentar, eu vou utilizar uma solução de algum material alcalino, por exemplo, uma solução de hidróxido de sódio, que é a soda. Então, eu vou adicionando soda aos pouquinhos até que ele chegue no pH de 7. E se ele tiver o pH 12, eu quero que ele baixe para 7. Aí eu faço o contrário, eu vou colocando uma substância ácida, vou gotejando, até ele chegar a baixar para o 7. Perfeito? Então, o neutro é o 7. Então, aqui eu coloquei até alguns produtos comumente utilizados nas estações de tratamento que são utilizados para fazer essa neutralização, para ajuste do pH. Se eu quero reduzir o pH, eu posso utilizar ácido carbônico, ácido clorídrico, ácido sulfúrico, eu utilizo um ácido. Se eu quiser elevar o pH, aí eu posso usar hidróxidos ou óxidos, por exemplo, hidróxido de cálcio, hidróxido de sódio, que é a soda, né? Claro que diluído, uma concentração baixa. Então, se eu quero elevar, uso uma substância alcalina. Se eu quero reduzir, uso uma substância ácida. E aí, aqui também está uma outra questão vinculada ao pH que é muito legal. A gente tem o seguinte, que alguns elementos, produtos químicos, eles podem se precipitar, ou seja, sair da fase solubilizada, dissolvido, da fase solubilizada na água, né? E passar a estar na forma insolúvel, ou seja, que não se mistura com a água, que esteja na sua fase sólida, porque daí ele vai poder precipitar. Por exemplo, o sal. Se eu for colocar tanto sal na água, assim, até um ponto que a água sature, ele deixa de ficar diluído e vai acontecer com o sal. Ele não vai ficar ali precipitado no fundo. Isso pode acontecer com alguns elementos. Quando eu ajusto o pH, ele faz o quê? Ele se precipita e fica ali aquela camadinha ali sólida no fundo que pode ser removida, né, por sedimentação.
Aqui uma imagem, né, ó, aquilo que estava dissolvido, quando eu ajustei o pH, ó, ele começa a ficar, essa cor amarela aqui, é o que está sólido, é o que está precipitando, e depois, posteriormente, vai sedimentar o fundo. A precipitação química, ela pode ser utilizada para remover sólidos, suspensos, dissolvidos, matéria orgânica, nutrientes e metais pesados, tá? E muito interessante essa técnica para metais pesados. Então, ao invés de eu ter que usar uma tecnologia avançada, muito cara para remover metais pesados, eu posso simplesmente ajustar o pH, que tem um custo bem baratinho, e conseguir um resultado legal aqui para o meu tratamento. Então, ó, o poluente mais um produto químico que, né, e o pH ajustado pode se precipitar e ser removido por sedimentação ou filtração. Aqui, essa tabela mostra a solubilidade de alguns metais, né? Por exemplo, aqui eu tenho o cromo, o cobre, o zinco, o níquel, o cádmio, acho que é mercúrio, né? O que isso aqui mostra? Mostra o seguinte, ó. Esse pontinho aqui, né, que ele estava descendo e depois sobe, então esse ponto de virada aqui é o valor, ele indica o pH em que esse elemento se encontra insolúvel. Então, por exemplo, se eu quero aqui cobre, né? Eu quero, o cobre está solúvel na água, mas eu quero que ele fique precipitado, que ele fique insolúvel. Para precipitar, remover o cobre. Então, ó, para remover o cobre, eu preciso ajustar o pH para exatamente 8, porque em 8, né, ele fica insolúvel. O zinco, ó, qual o pH que ele fica insolúvel? Ó, esse pH aqui, que é 8,5. Ó, aqui, ó, 8,5. Aqui o cromo, exatamente também em 8,5. Esse aqui, né, o níquel, ó, em pH 10. Em pH 10, né, o níquel fica insolúvel. Então, se eu quero precipitar ele, eu olho aqui nessa tabelinha e vejo qual o pH que ele encontra insolúvel. Ajusto o pH d'água para aquele valor e, em teoria, ele vai sedimentar. Outro processo químico que pode ser utilizado para o tratamento, né, das águas residuárias é a desinfecção. Qual que é a função da desinfecção? Inativar micro-organismos patogênicos. Agora, na pandemia, a gente está vivendo esse negócio de uso do álcool gel, né, desinfetar as superfícies, desinfetar a mão. Por quê? Porque eu quero garantir que qualquer micro-organismo que esteja na minha mão seja inativado, tá? Para evitar, né, a proliferação do vírus. Então, o que é a função da desinfecção? Promover, né, uma eliminação dos micro-organismos, lembrando que ela não destrói por completo esse micro-organismo. Para destruir por completo esse micro-organismo, eu teria que fazer um processo de esterilização, que ele é muito mais complexo. Então, a desinfecção, digamos que ela faz o seguinte com a bactéria, ela não destrói, mas ela faz com que a bactéria deixe de desenvolver, de crescer, afeta o metabolismo, afeta a reprodução dessas bactérias, às vezes destrói sua membrana celular. Então, inativa, não destrói, não elimina por completo, mas inativa. Então, essa é a palavra. O que a gente tem de tecnologia, né, de desinfecção? A desinfecção pode ser feita por agentes químicos e agentes físicos. O que seriam agentes químicos? Produtos químicos utilizados para essa desinfecção. Por exemplo, a gente utiliza muito para as águas, né? O cloro ativo, né, que são os oxidantes de cloro. A gente encontra ele na fase líquida, sólida e gás, depois eu vou mostrar. Mas o cloro, ele é o mais utilizado, tá? O hipoclorito de sódio é o que a gente acha comercialmente para uso doméstico, que é a famosa água sanitária, né? A Quiboa ali, ele é um cloro ativo, então a Quiboa é um forte desinfectante, a gente utiliza nos vasos, mas uma dosagem menor, por exemplo, de 1 colher para 1 litro de água. Eu posso usar essa Quiboa para desinfetar alimentos, né? Vocês que são do TEC de alimentos devem saber disso.
Mas tem outros produtos também, como eu posso usar dióxido de cloro, cloraminas, peróxido de hidrogênio, que é um oxidante bem forte, permanganato de potássio e outros oxidantes, tá? E eles conseguem promover essa desinfecção. E posso usar o calor e a radiação ultravioleta. O calor seria a fervura. Já ouviram falar assim, ferve a água antes de beber? Você está numa fazenda, um local que não tem garantia se aquela água é potável, você pode ferver a água e beber, porque a fervura é um processo de desinfecção, né? Tem indústrias que eles usam água fervendo, né, para poder lavar, desinfetar, né? A radiação ultravioleta também tem se tornado cada vez mais difundidas. Não sei se vocês já viram essas lâmpadas, né? Essa luz azul, essa lâmpada que emite uma radiação ultravioleta. Ela, em contato com superfícies e até mesmo com a água, ela pode promover a desinfecção. Então, ela tem sido muito utilizada também na indústria de alimentos, né? Para desinfetar embalagens e alimentos de modo geral. Então, eu emito ali uma radiação no espectro, ali na faixa de onda do ultravioleta, né? Por meio dessa lâmpada, e eu consigo fazer essa desinfecção. Lembrando que tem que ter muito cuidado com o uso dessa lâmpada, porque é radiação ultravioleta. Os raios ultravioletas são aqueles responsáveis pelo câncer de pele. Então, cuidado em encostar isso em você, né? Os mecanismos de desinfecção. Ele pode destruir a estrutura celular, por exemplo, as membranas aqui das bactérias, pode interferir no metabolismo, impedindo que essa bactéria não produza enzimas, não consiga se reproduzir, não consiga crescer, não consiga fazer nada. Então, ela fica inativa, tá bom? Lembra que eu falei que o cloro é o mais usado? Então, eu encontro o cloro em forma comercial, né, de cloro gás, que é o mais usado em estações de tratamento de efluentes, né? Porque aqui o gás, lembrando que esse gás, ele é tóxico, então não posso respirar. Esse gás, quando entrar em contato com a água, ele vai liberar o cloro ativo, que é o que faz a desinfecção. O cloro ativo não é tóxico, né? Mas o gás em si é. O hipoclorito de sódio é o líquido, né? Essa água sanitária que a gente compra nos mercados. Eu uso muito e uso para desinfetar as verduras, para usar no vaso sanitário. Você pode usar no chão para desinfetar o chão, né? Então, é um excelente desinfetante. E a gente tem também o hipoclorito de cálcio, que é encontrado na fase sólida. Então, você compra ele sólido, uma pastilha ou um pozinho, que tem a mesma função. Todos eles, quando em contato com a água, libera o chamado cloro ativo. Qual o problema do cloro? O cloro, quando em contato com algumas substâncias orgânicas naturais, como, por exemplo, substâncias úmicas, ele pode reagir com as substâncias úmicas e formar os chamados trialometanos. Então, eu tenho que ter muito cuidado no processo de infecção com cloro para que não forme esses trialometanos, porque esses trialometanos são tóxicos, são cancerígenos. Então, para não causar um problema maior, né, eu só quero inativar as bactérias, micro-organismos, então tem que ter um cuidado ali ao usar o cloro. Desinfecção também, né? Então, o cloro é o mais comumente usado, mas, como eu disse, radiação UV é uma opção. Inclusive, já vi algumas alternativas, assim, de você pegar uma garrafa transparente, uma garrafa PET, por exemplo, colocar água e deixar ela horas ali no sol bem quente. Funciona? Pode funcionar. Mas a desinfecção, ela vai ser resultado da concentração do desinfetante e também do tempo que você deixa esse desinfetante agindo, tá? Enfim, então falei dos principais processos químicos de tratamento que entram no tipo de nível terciário, lembrando que nem todas as ETs, né, fazem esses tratamentos avançados, mas pode ser necessário. Por exemplo, em Brasília, o Lago Paranoá, fica ali no centro da cidade, tem 2 estações de tratamento que lançam esgoto no lago. Só que lago é um ambiente parado, um ambiente propício para a formação de algas. Lembra que algas causam aquele fenômeno da eutrofização que eu falei antes?
Então, para que esse lago não eutrofize, não fique podre, não fique verde, não vire uma lama verde de alga, eles precisam remover todos os nutrientes do esgoto de Brasília. Então, o que eles fazem? Um tratamento terciário por meio de coagulação e floculação para que o fósforo seja removido ali por meio da precipitação desse fósforo. Então, eles fazem um tratamento terciário lá para evitar que o Lago Paranoá eutrofize, tá? Bem, lembra que eu falei que quando eu quero remover micropoluentes como hormônios, fármacos, químicos, outros compostos muito pequenos, micro, né? O nome diz micropoluente, que é difícil de remover por outras tecnologias, eu posso utilizar de tratamento avançado, que eu vou mostrar agora para vocês. E eu posso também usar o tratamento avançado para remover sal da água do mar. Vocês já ouviram falar de membranas de dessalinização, onde eu consigo transformar a água do mar em água potável? Então, fazem parte dessa tecnologia que eu vou mostrar para vocês. Então, as membranas é uma tecnologia que não é tão nova assim. As primeiras membranas surgiu para dessalinizar a água do mar. Qual que é a grande questão dessas membranas? Que a gente vê a imagem, né? A membrana em si é uma folhinha bem fininha, né? Que eles pegam várias e enrolam. E aí passam uma água nessa membrana. Mas essa membrana, ela tem os poros tão pequenos que são na escala de nanômetros. Ou seja, o que é o do tamanho de um nanômetro? É um átomo, é menor do que uma molécula, é menor do que uma célula, é algo muito pequeno, muito, muito pequeno mesmo. Ele é tão pequeno que ele consegue remover coisas maiores que ele, como, por exemplo, aqueles poluentes que eu falei. Só que essa membrana é tão fininha que se eu pegar uma membrana dessa e tentar jogar água, né, aqui na pressão atmosférica, não vai acontecer nada, ela é muito fina, a água não vai entrar nela. Então, para a água passar, permear por essa membrana, eu preciso aplicar uma pressão muito alta, uma pressão hidráulica ali extremamente alta. Então, essas membranas funcionam por meio de pressão hidráulica, tá? A gente tem praticamente dois tipos de membrana, as membranas de alta pressão e de baixa pressão. As de alta pressão, elas são membranas de tratamento avançado, ou seja, são elas que promovem a dessalinização da água do mar e a remoção dos micropoluentes que eu falei com vocês. Então, a alta pressão, como que ela é? São membranas bem fininhas, enroladas e colocadas dentro desse tubo. Dentro desse tubo, eu coloco ela dentro de um vaso de pressão, ou seja, vai receber uma pressão muito elevada para que consiga permear. Só que essas membranas, elas funcionam o seguinte: a quantidade de água que passa ali por ela, que consegue de fato permear, ser filtrada, ser tratada, é muito pequena em relação à água que entra. Então, ela produz mais água suja que água limpa, digamos isso, tá? Então, às vezes, eu preciso de muitas e muitas membranas para ter uma produção interessante de água, né? Ah, mas por que você está falando isso? Porque isso aqui consegue transformar o esgoto que sai de sua privada em água potável que você pode beber na maior garantia de qualidade do mundo. Ele consegue remover todas as impurezas da água, tá? Inclusive o sal, que é algo muito pequeno quando está dissolvido. Então, é isso. E eu tenho as membranas de baixa pressão. Membranas de baixa pressão não são de tratamento avançado. Elas conseguem substituir o tratamento que a gente já viu, o tratamento de nível primário, preliminar. Então, elas podem substituir essas tecnologias convencionais. Ah, mas por que a gente faria isso? Porque elas podem ser totalmente automatizadas com lavagem automática. Então, em um futuro onde tudo tende a ser automatizado, ela seria, né, algo muito bem-vindo. Então, elas conseguem remover micro-organismos e sólidos suspensos. As mais comuns é de micro e ultrafiltração. Então, elas são diferentes dessas. Essas têm poros muito pequenos e exigem uma pressão muito alta. Essa já exige uma pressão menor e tem poros um pouquinho maiores, tá? E a estrutura dela é diferente também. Essa daqui era como se fossem folhas, ó, desse jeito aqui, várias folhas enroladas. E essa parece um canudinho, né? São uns tubinhos,
são fibras ocas, por dentro ela é furadinha, então a água, né, entra e sai por dentro cada um desses fiozinhos aqui. Então, ela tem uma tecnologia diferente de funcionamento também, tá? Então, só para vocês saberem que existe. E porque também muitas indústrias têm adotado esse tipo de tecnologia, por ele acabar sendo mais fácil, exigir menos mão de obra, né? Ter uma eficiência muito garantida. Então, exige uma área menor, né? Só que acaba que essas membranas elas vão saturando ao longo do tempo e eu preciso comprar novas, trocar, fazer a substituição. Também vou gastar energia elétrica, né? Que é a imagem que mostra a pressão requerida por cada uma e o tamanho de poros. Então, a gente vê que ultra e micro exige uma pressão bem menor quando comparado de osmose e nano. Osmose remove sal da água do mar, nano remove micropoluentes, ultra e micro, né, substituem o tratamento comum que eu já mostrei para vocês. E para finalizar, né, temos também como tratamento avançado a oxidação química avançada. Que aqui, o que eu utilizo? Eu utilizo produtos químicos altamente oxidativos, né, altamente reativos, e eles são tão oxidantes que eles conseguiriam oxidar até mesmo os micropoluentes, como fármaco, hormônio, pesticidas e etc. Então, aqui eu consigo remover até mesmo esses poluentes, que são complicados de remover. Geralmente aqui eu posso usar várias combinações de produtos químicos, né? Os mais comuns é o uso do peróxido de hidrogênio e o uso do ozônio, porque eles são muito fortes oxidantes. E aí eu combino isso com o uso de radiação ultravioleta e também posso combinar isso com titânio, né? Enfim, geralmente radiação ultravioleta com um oxidante químico muito forte. E aí, com isso, o negócio fica tão oxidativo que eu consigo oxidar qualquer coisa, tá? Qual o cuidado com isso daqui? Isso aqui pode, no processo de oxidação, é uma reação química, então pode gerar um outro subproduto aqui dessa oxidação. Então, tem que ser bem controlada. Em teoria, é para oxidar tudo e não sobrar nada além da água, perfeito? A gente pode usar isso, né, no final do tratamento, ou se eu quero, por exemplo, reaproveitar essa água dentro da própria indústria, eu quero pegar a água residuária que ela gera e reaproveitar dentro do próprio processo produtivo. Posso, né? No Brasil isso não faz muito sentido porque a gente ainda tem, né, água disponível, recursos hídricos disponíveis, mas tem países que não tem. Então precisa tratar água do mar, precisa tratar água do efluente, o esgoto, para poder usar dentro do processo produtivo, até mesmo dentro dos usos domésticos. Então é isso, né? Finalizo a minha aula por aqui. Abraços. Bem, né, para a gente dar continuidade às nossas aulas da semana, eu vou falar para vocês hoje qual é a destinação final da água residuária, né, do efluente, após o tratamento. O que eu faço com esse efluente que eu tratei? Né? Aqui no Brasil, os destinos mais comuns, que é liberado pela própria legislação, é devolver, né, pegar esse esgoto tratado e lançar nos rios, nos corpos hídricos, ou utilizar esse efluente tratado para fazer uma irrigação do solo, até mesmo para infiltrar, né, dentro do solo. O que acontece? Isso é uma água residuária tratada, tá? Então, por quê? Porque a gente já viu que se eu não trato o esgoto e lanço no rio, causa uma série de problemas à saúde, né? Atrapalha os usos dessa água do rio na cidade, na indústria, na agricultura e etc. Então, isso aqui é água tratada, perfeito? Aqui eu vou mostrar para vocês a legislação que dispõe dos padrões de lançamento, ou seja, que condições esse esgoto tem que chegar, né? Tem que te remover de matéria orgânica, de impurezas, de metais pesados, que pH ele tem que ter, que temperatura que ele tem que ter, que condições químicas, físicas, biológicas esse esgoto tratado tem que atingir para então poder ser lançado no corpo hídrico.
Aqui em nível federal a gente tem essa legislação, que é a CONAMA 430, tá? E aí ela vai dar esses padrões. Por exemplo, o pH do esgoto tratado, antes de ser lançado, tem que estar entre 5 e 9. A gente já viu na aula passada, então, que eu vou precisar fazer um processo de neutralização se ele estiver fora dessa faixa. Eu também preciso que a temperatura esteja menor que 40 graus. Temperaturas muito altas podem indicar que ainda tem um alto grau de poluição no esgoto. Materiais sedimentáveis também tem que ser uma concentração máxima de 1 miligrama por litro. Isso aqui o que sedimentou em 1 hora. Então, em 1 hora, eu peguei o esgoto, deixei ele sedimentando ali num cone. O que tem que ter de sólidos sedimentares, é só isso, 1 ml por litro, tá bom? Óleos e graxas têm valores, né? Por exemplo, 20 miligramas é o máximo permitido para óleo mineral, 50 miligramas por litro é o máximo permitido para óleo vegetal e gordura animal. Isso é muito interessante para a indústria de alimentos, né? Então, ó, tem padrão. Se passou disso daqui, ó, não posso lançar no rio. Demanda bioquímica, que é um indicador, né? Bioquímica de oxigênio, que é um indicador de material orgânico. Eu tenho que ter uma remoção de 60% dessa DBO antes de lançar, né? E aqui alguns padrões de metais pesados, né? Então, ó, metais pesados precisam atingir essas concentrações bem baixinhas, porque eles são altamente tóxicos e cancerígenos. Então, aqui estão os valores permitidos. Aqui alguns nutrientes também têm valor máximo. Alguns hidrocarbonetos derivados do petróleo também têm valor máximo. E geralmente são valores bem baixos, porque mesmo numa pequena concentração, esses poluentes são muito danosos à saúde. E aí você fala, mas eu não quero dispor no rio, não, eu quero dispor no solo. Aí a gente tem outras normas, que é a 375 e a 420 de resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é o nosso CONAMA, e aí eles vão dizer, então, como que eu posso reaproveitar o esgoto no uso agrícola, tá? E também, na verdade, essa resolução, ela trata do lodo de esgoto, que seria aquele resíduo gerado nos decantadores, aquilo que sedimentou lá no fundo. Isso que sedimentou lá no fundo também pode ser tratado e reutilizado na agricultura. Ah, mas é em qualquer agricultura? Não. Eu não posso usar isso em hortaliça, isso estava no esgoto. Mas eu posso usar isso em algumas culturas agrícolas que não são comestíveis, posso usar no solo que estava muito degradado, muito pobre em nutrientes, posso usar esse lodo porque ele tem muito nutriente, vai ajudar a recuperar o solo, tá? Mas eu tenho que ter muito cuidado com patógenos, com micro-organismos patógenos. Então, às vezes, eu preciso fazer um processo de desinfecção antes de lançar na agricultura. E aí, a gente tem a 420 que fala sobre os padrões e diretrizes da qualidade do solo. Ou seja, se eu for lançar esse esgoto e ele piorar a qualidade do solo, aí eu não posso lançar. Essa 375, essa norma, ela vai falar principalmente desses poluentes microbiológicos, né? Então, aquilo que eu falei, se tem micro-organismos que causam doenças, isso pode afetar o uso dele na agricultura. E aí, a outra opção, por último, não quero lançar nem no rio, nem no solo. O que eu faço? Eu posso lançar na rede, igual eu faço na minha casa? Você sabe que a água da sua casa, o esgoto da sua casa, do seu vaso, se tem rede de coleta, vai parar na estação de tratamento municipal. Tem indústria que, a depender do esgoto, se ele não for muito poluente, digamos assim, a quantidade que é gerada, a gente vai ver os padrões, eu posso lançar isso na rede de coleta de esgoto do município, então não teria gasto com o tratamento, perfeito? Só que isso é em casos excepcionais. Aqui, todos os requisitos que tem que ter de DBO, DQO, sólidos, te vê que são valores baixos, né? Então, você tem que atingir no máximo esses valores. Se passar disso, aí eu não posso, em hipótese alguma, lançar isso na rede coletora. Ficou claro o que é a rede coletora?
é a rede de esgoto que tem nas casas, né? Então, a indústria poderia lançar nessa mesma rede. Pode acontecer com indústrias também de menor porte, né? Que não tem um esgoto que cause muitos danos à saúde, que tenha baixa carga orgânica, que não tenha metais pesados, que não tenha poluentes tóxicos. Então, é isso, né? Outras opções é fazer a reutilização desse esgoto, lembrando que para reutilizar, seja no próprio processo seletivo, produtivo, seja na descarga do vaso sanitário, seja para lavar o chão, eu preciso de dar um tratamento para essa água. Se ela chegar num tratamento ok, eu posso reaproveitar essa água para irrigar o jardim, para dar descarga, para usar para um fim que não tem uma exigência muito alta de qualidade, que não tenha um fim potável, né? Que não seja, por exemplo, o consumo humano. Eu posso também fazer a fertirrigação, essa é uma das opções que eu acho muito legais, principalmente aqui no Brasil, que nós temos agricultura em abundância e boa parte da água utilizada no país é para agricultura. Então, reaproveitar o esgoto tratado para fazer a irrigação na agricultura é uma opção muito interessante. Lembrando que também tem que atingir, né, um nível de tratamento muito ok, livre de patógenos causadores de doenças. E também eu posso fazer a evapotranspiração, ou em lagoas muito grandes, que eu deixo esse esgoto evaporar totalmente, ou eu posso, às vezes, fazer até o uso dele nas plantas, né, que vão transpirar depois essa água. Perfeito? Ou até pega uma wetland, lembra que eu mostrei uma estação de tratamento com plantas? Então, parte desse efluente vai evaporar, tá? Então é isso, né? Nos vemos nas próximas aulas. Abraços.